Pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo do Botanicamente Falando e para quem está chegando agora, eu sou Marcos Alves, professor da Universidade Federal de Pernambuco. O nosso tema de hoje são os manguezais, ou também conhecidos como mangues. Os manguezais, eles na verdade formam uma grande massa verde que é um ecossistema que está inserido dentro de um grande domínio fitogeográfico, ou seja, uma grande área de vegetação chamada de Mata Atlântica. Dentro da Mata Atlântica existem diferentes ecossistemas, entre eles os manguezais, que também são chamados de mangues. Os manguezais são exclusivamente brasileiros? Só ocorrem no Brasil? Não. Os manguezais eles ocorrem em ambientes tropicais e subtropicais do mundo. Nós temos manguezais que ocorrem desde o norte até o sul do país. Os manguezais eles estão sempre associados a regiões costeiras e sempre relacionados à desembocadura dos rios. Ou seja, os manguezais eles têm uma área de ocupação típica relacionada a um rio que traz água doce com a junção, com a proximidade com o mar, com a diferença de água das marés. Então os manguezais eles formam um ecossistema em que está adaptado a essa variação de salinidade da água, tanto da água que vem dos rios quanto a água que é trazida do mar. Os organismos então estão adaptados a essas condições de vida. Do ponto de vista das plantas, os manguezais eles não são tão ricos em espécies, ou seja, tem poucas espécies que estruturam a vegetação do mangue. No entanto, essas espécies são muito abundantes, ou seja, elas ocorrem em grande quantidade. Uma coisa interessante de dizer é que nós temos 4 a 5 espécies que são muito abundantes nos manguezais. E cada uma dessas espécies tem adaptações que fazem com que consigam sobreviver a esse ambiente muito particular. Ou seja, o solo é muito instável, porque o manguezal ele tem aquela lama característica que inclusive libera odores, um cheiro muito forte, que é característico do mangue porque ali estão ocorrendo processos com bactérias anaeróbicas que liberam esse cheiro muito intenso. Ruim, é um cheiro fedido. Raramente as pessoas gostam do ambiente do mangue por causa desse odor, desse cheiro. Mas isso faz com que as plantas tenham adaptações muito particulares. Existem algumas dessas plantas, elas não são de famílias relacionadas, ou seja, são espécies de plantas de diferentes famílias, mas que vivem nos manguezais e são responsáveis pela grande estrutura dos manguezais. Existe uma estruturação dessas plantas, ou seja, algumas estão mais expostas à água do mar e outras mais expostas à água do rio, mas em geral elas ocorrem no mangue de uma maneira geral. Entre as plantas nós temos uma espécie de poácea do gênero Spartina, que ela é uma herbácea muito comum nos manguezais, inclusive muito utilizada na alimentação do peixe-boi, que é uma espécie de mamífero aquático ameaçada de extinção. Entre as espécies mais comuns que a gente encontra nos manguezais brasileiros, nós temos o mangue vermelho, o mangue branco, o mangue preto e o mangue de botão. Essas são as 4 espécies mais comuns que a gente tem, ou seja, são muito menos espécies do que nos outros ecossistemas que nós encontramos no Brasil. Porém, essas espécies ocorrem em grande número. Então, o manguezal, uma das características do ponto de vista das plantas, é ele ter uma baixa diversidade de espécies, porém uma altíssima abundância dessas espécies. Então, vou falar um pouco dessas plantas que a gente tem. A primeira delas que eu trouxe aqui para vocês, esse aqui é um mangue vermelho. Ele recebe esse nome porque a casca, quando cortada, a madeira é avermelhada, por isso que ele é chamado de mangue vermelho. Ele é do gênero Rhizóphora, da família Rhizoforaceae. Dependendo da classificação, esse gênero pode ter sido transferido para a família Erythroxylaceae. Porém, na maioria das referências, você vai encontrar como uma família chamada Rhizoforaceae, obviamente uma Eudicotyledônea. O que eu queria chamar a atenção é que essa espécie ela é muito característica e fácil de reconhecer, porque as flores, como vocês veem, elas abrem e os frutos se desenvolvem na própria mãe, na própria planta mãe. Se eu estou vendo esse aqui pendurado, isso aqui é o fruto que está se desenvolvendo na mãe. Ou seja,
Aqui é mais um detalhe desse fruto. Aqui está o cálice, que a gente vê da flor, que agora é o fruto. E essa estrutura aqui, quando ela se solta da planta, ela vai cair no manguezal, que tem aquela lama, aquela estrutura bastante pantanosa. Então ele cai e ele vai se fixar dessa maneira, facilitando a germinação. E esse fruto ele é levado pela água também. Então é uma estratégia muito bem elaborada para a condição onde essas plantas vivem. Outras coisas comuns também numa das espécies de manga é que elas têm grandes raízes, que são chamadas raízes escoras, que vão como se apoiando, formando grandes braços no manguezal. Como o solo é muito instável, isso é importante para manter a árvore de pé. As árvores de manga podem ter 6, 7, 8 metros de altura. Então isso ajuda a estabilizar a planta naquele ambiente que o solo é muito mole, é lodoso, e que a água está vindo esvaziando e enchendo todos os dias. Uma outra planta que eu quis trazer para vocês aqui é o mangue branco. O mangue branco ele é muito comum e ele é reconhecido porque o caule jovem, como vocês podem ver aqui, e o pecíolo, que é esse cabinho que liga a folha ao caule, ele é avermelhado. Ele é chamado de mangue branco. É muito comum também nos manguezais. Essa planta é do gênero Laguncularia, da família Combretácea, ou seja, duas famílias de eudicotiledôneas não relacionadas. Essa espécie de laguncularia ela é muito comum nos manguezais do Recife. O Recife é extremamente rico em manguezais e você pode observar essa espécie crescendo vigorosamente, por exemplo, ao longo do rio Capibaribe. No próprio centro do Recife, caminhando pelas pontes, você consegue ver essa espécie de laguncularia, que é o mangue branco, ocorrendo de forma natural, porque o Recife foi construído numa grande área de manguezal. Uma outra espécie que a gente tem aqui também, que eu quis trazer para você que está assistindo, é do gênero Avicennia. Esse é o mangue preto, Avicennia da família Acanthacea. Então eu trouxe três diferentes plantas para vocês, entre as que nós temos nos manguezais: o mangue vermelho, o mangue branco e o mangue preto. Lembrando que são 3 gêneros de 3 famílias diferentes de dicotiledôneas angiospermas. Rhizophoracea, essa daqui que eu mostrei, que tem esse propágulo, né, que é o fruto que se desenvolve no próprio indivíduo mãe. Também tem a laguncularia e a Avicennia. Laguncularia é essa que tem os ramos avermelhados, e a Avicennia que eu mostrei agora, que tem esses frutinhos menores. Essas 3 espécies, como eu falei, têm diversas adaptações. Entre outras adaptações que nós encontramos nessas plantas, é o que a gente chama de glândulas de sal. Como elas vivem num ambiente que tem água salina, elas precisam excretar, eliminar esse sal. Então, na superfície da folha, você pode até passar a língua na folha, que você vai sentir isso como salgada. Porque, na verdade, existem glândulas, que são poros, nas folhas, em que ele vai eliminando gradativamente o sal que é absorvido pelas raízes. Outra adaptação que a gente também encontra nas plantas que ocorrem no mangue é que algumas raízes elas crescem numa posição invertida. Normalmente nas plantas a gente tem as raízes crescendo com o que a gente chama de geotropismo positivo. Geo de terra, tropismo de direção. Então as árvores elas crescem em direção ao centro da terra. Isso é o que acontece com as plantas com geotropismo positivo. Só que nas plantas de mangue, além delas crescerem com as raízes com geotropismo positivo para o centro da terra, elas também têm raízes que crescem para a direção oposta, ou seja, geotropismo negativo. O que isso quer dizer? Que as raízes crescem na direção oposta ao centro da terra. Por que isso? Porque as raízes expostas, elas apresentam estruturas, lenticelas, que conseguem fazer as trocas gasosas quando a maré está baixa. Então, é uma outra estratégia que a planta tem de trocas gasosas. Então, são inúmeras adaptações que a gente encontra nas diferentes plantas que nós temos no manguezal. O que é importante deixar bem claro é que os manguezais são áreas extremamente importantes do ponto de vista da conservação, extremamente importantes para a fauna marinha, que usa esses ambientes como um berçário para reprodução. E os manguezais, apesar de terem poucas espécies de plantas,
né? Lembrando, poucas espécies de plantas, essas espécies têm uma grande abundância, ou seja, muitos indivíduos que formam esse ecossistema que está inserido dentro do domínio que a gente chama domínio da Mata Atlântica. Então aqui fica mais essa informação sobre os manguezais, as principais famílias que ocorrem nos manguezais. A gente tem basicamente 4 espécies arbóreas muito comuns nos manguezais, que a gente vai repetir, que é o mangue vermelho, o mangue branco, o mangue preto e o mangue de botão. A gente apresentou para vocês aqui, a gente trouxe para vocês algumas adaptações, como por exemplo, o desenvolvimento dos propágulos na planta mãe, as raízes com geotropismo negativo, a presença de glândulas de sal em representantes desses gêneros, dessas famílias diferentes. Então, só lembrando, Rhizophoracea, que é o mangue vermelho, a Combretácea, que é o mangue branco, que é do gênero Laguncularia, e o gênero Avicennia, que é da família Acantácea. Todas 3 são Eudicotiledôneas angiospermos. Então a gente vai ficando por aqui sobre manguezal, uma visão geral do que são os manguezais, a importância dos manguezais, especialmente aqui no Recife, em Pernambuco, em que a gente tem manguezais grandes, importantes, na nossa própria área urbana, onde está a cidade. E a gente vai ficando por aqui e dá um abraço para vocês. Até o próximo vídeo, com mais informações do Botanicamente Falando. Tchau e até o próximo.